Obsessão é uma ideia fixa de uma mente sobre algo. No caso, no meio espiritualista, nós vamos comentar então ideia fixa de uma mente de um espírito para a mente de outro espírito, certo? Aquilo influenciando o outro. Quando eu falo espírito, pessoal, não vamos só nos prender do desencarnado para o encarnado, não, certo? Primeiramente, vamos todos nós nos enxergarmos como espíritos. É quando há aquela ideia fixa de um espírito para outro, de um encarnado para outro encarnado, ou de um encarnado para o desencarnado. Isso ocorre também direto, certo? A pessoa vai para o mundo espiritual e fica aqui o encarnado, claro, sofrendo, até que é natural, mas fica aquela ideia fixa. E também do desencarnado para o encarnado. E pode ocorrer também entre desencarnados. Vocês sabiam disso? Pois é, tá? Então, obsessão nada mais é que isso, né? A ideia fixa, presa de uma mente para outra, tá? Agora, me pediram, claro, para que eu explicasse novamente sobre esse conceito de obsessão. Apesar de eu já ter vários vídeos gravados neste canal, inclusive, alguns deles estão bem claros em que eu divido as obsessões mais simples e das obsessões complexas. Mas não custa nada nós atualizarmos. Então eu vou procurar e tentar descrevê-las de uma maneira geral aqui agora, tá bom? Primeiramente, vamos classificar a obsessão segundo a doutrina espírita, que é quando a atuação de um desencarnado sobre um encarnado. Tá? Bom, segundo Kardec, segundo a doutrina espírita, nós temos então, nesse caso, 4 tipos de obsessões: obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão, certo? A obsessão simples é a atuação apenas mental de um desencarnado para o encarnado. E aquele encarnado, então, ele pega aquelas ideias, aquelas vibrações, aqueles sentimentos, e interpreta como se fossem as suas próprias, e acaba agindo sob aquela influência, certo? Não há muitas vezes contato do perispírito, não. Simplesmente ele começa a agir porque aquele obsessor encontra uma ressonância muito forte naquele encarnado, e aquele encarnado começa a agir de acordo com aquelas ideias, tá? Bom, de repente, se a pessoa percebe que a vida começa a se transformar um inferninho, e de repente ela consegue perceber isso, vai buscar um tratamento. E pessoal, não precisa ser especificamente um centro espírita, não, onde ela tenha fé. Pode ser igreja, pode ser centro, terreiro, não importa. Ela, de alguma forma, ela vai perceber que alguma coisa não está certa. É quando ela se harmoniza e é encaminhado esse obsessor ou esses obsessores. Na simples é mais tranquilo lidar. Agora, quando já passa para a fascinação, já há uma maior proximidade, vamos colocar assim, já é um tipo de contato no perispírito do desencarnado com a da pessoa encarnada. E aí, nesse caso, a atuação ela começa a ser um pouco mais intensa, certo? Aquela ideia, aquela sugestão que a pessoa tinha, ela começa a criar um pouco mais forma, né? É quando a pessoa ela começa a ter uma ideia um pouco mais fixa sobre alguma coisa, sobre algum ato. E é quando muitas vezes ela começa a colocar mais ainda os pés pelas mãos, e muitas vezes quem é do meio espiritualista, ao bater um olho na pessoa assim, vai perceber que os olhos dela já, inclusive, está diferente, já meio esbugalhado, certo? Também tem tratamento? Tem, tá? Se não tratado, isso passa então para a subjugação. Aí há já o contato já praticamente do perispírito, como uma manifestação mediúnica. Aquele espírito, então, encontra maior ressonância no médium. Quando eu falo mente, pessoal, a mente eu falo, primeiramente, a sede é o espírito. Não só no pensamento, mas no sentimento, e ele começa a agir como uma marionete daquele espírito. Isso chama-se subjugação. É uma manifestação mediúnica, certo? E se não é tratado, chega no que muitos chamam de possessão.
que é quando aquele espírito realmente toma por completo o controle sobre aquela pessoa, tá? Então, isso seria a classificação, né, no meio espírita, do que nós chamamos das obsessões mais simples, certo? Em que a atuação somente do desencarnado sobre o encarnado. Só que, como já havia gravado em outros vídeos, né, e isso não é somente algo, né, que eu tiro de mim mesmo, não. São estudos, pesquisas de vários outros meios espíritas e espiritualistas em que comento sobre os casos de obsessões complexas. As obsessões complexas, além de haver a atuação, né, de uma mente de um desencarnado sobre o encarnado, há também implantes de aparelhos parasitas, tipos de chips, certo? Em que esse chip é implantado no perispírito da pessoa, e essa pessoa, ela começa a receber comando mental do desencarnado e ela começa a atuar, certo? Outros casos também de obsessões complexas, por exemplo, a pessoa vai aí num lugar, manda fazer um feitiço para alguém, aquela coisa que a pessoa, né, os apetrechos que foram usados para fazer o feitiço, aquilo se cria uma duplicata astral. E exatamente, não é o objeto material em si. É no momento em que são feitas rezas e outras coisas, é gerada uma vibração e aquilo é plasmado. Nós chamamos de duplicata astral naquele feitiço. E aquela duplicata astral, por ter já um tipo de vibração, magnetismo, né, ela é direcionada para o campo áurico da pessoa a ser atingida. E aquilo, então, começa a circular, rodear, encontrando condições, aquilo começa a lançar suas vibrações, fluidos mórbidos, em muitos casos, e aquilo começa a causar ou certos tipos de mal-estar, certo? Tendo a atuação de um desencarnado, aquilo começa também a trabalhar o mental da pessoa, e é quando a pessoa está magiada. Tá? Mas calma, que para tudo isso tem cura. Se você percebe alguém nesse tipo de situação, tem cura.